Surpreende. Hoje nós celebramos um dia, o que é hoje mesmo? É dia de quê? Eu estou aqui com uma memória, hein? Só as mulheres estão falando isso? O que é hoje, irmãos? Então hoje é o dia de tratar a mulher muito bem, não é isso? Não é? É sempre. Mulheres, anotem aí, peça o cartão de crédito já. Hein? Amém ou não amém? Você ouviu? Amém, viu? Amém. A mensagem não é para as mulheres, mas é uma mensagem que eu pretendo que mexa com as mulheres. A mensagem é para toda a igreja. Mas hoje nós vamos falar, primeiro vamos fazer um resumo de uma história muito interessante. Eu vou ler um versículo só, e em cima desse versículo nós vamos desenvolver a história dessa mulher. A Bíblia tem muitas mulheres notáveis, eu vou citar algumas delas durante a mensagem, certamente, e a importância da atuação delas. As mulheres devem muito a Jesus, porque antes elas não eram contadas, algumas especiais, porque era rainha, porque e tal, mas as mulheres não eram contadas. E quando Jesus veio, iniciou o seu ministério, ele deu voz às mulheres. Amém ou não amém? Amém. Não sei se ele deu um pouquinho demais, mas... Abra sua Bíblia, eu vou te dar tempo para você achar o livro de Esther. Se você tiver dúvida, chame qualquer criança lá e ele vai dizer de cor onde é que está Esther. Esther, capítulo 4. Está no Antigo Testamento, são os livros históricos. Você pega aquela Esdras, Neemias, Esther. Antes de Jó. Localizaram? Ainda não? Vão no índice, é mais fácil. Graças a Deus. É um versículo só. Eu vou ler na revista e atualizada. Queria que o irmão tirasse da tela, exatamente. Hoje de manhã, mostrei o Perilinho. Perilinho, olha para trás. Ele olhou, todo mundo com a Bíblia na mão lendo. Nós vamos fazer esse exercício. Cada domingo, ou a cada 2 domingos, nós vamos mudar a leitura na versão. Ora a versão revista e atualizada, ora a versão revista e corrigida, ora King James, para que os irmãos conheçam. Pastor, eu tenho que comprar esse monte de Bíblia? Não. Você vai ler na sua versão e você vai ver que são parecidas as palavras, mas isso é bom para aumentar a sua cultura bíblica. Amém? Versículo 14 diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teus pais perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Vamos lá? Só as mulheres lendo, no 3, mas não sai correndo disparado não. Leia esperando uma para a outra, de forma que fique bem bonito e audível. 1, 2, já. De todo. Eu fiz uma coisa que não ficou boa. Projeta na tela. Vamos ler por essa versão, esqueci disso. 1, 2 e já. Como isso não foi dito por uma mulher, foi dito por um homem, agora só os homens vão ler para as mulheres. E se lerem pior que elas, vocês vão entrar em problema comigo. Porque mas tu
Feche seus olhos. Pai querido, fala conosco, Pai, de uma forma simples e profunda, como só Tu sabes falar. Pai, nós queremos, nesta noite, receber de Ti uma palavra que modifique a nossa vida. Uma palavra que balance as nossas estruturas e que faça-nos a ter atitudes que talvez nunca tenhamos tido antes. Por isso, Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, esclarece tudo aquilo que for dito. Dá-nos sabedoria do alto. Dá-nos palavra de sabedoria e de conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história de Esther é muito linda. E todos os capítulos são importantes aqui, todos eles. Do capítulo 1 ao último capítulo, ao 10º, todos. Mas o capítulo 4, ele coloca uma situação que o povo de Deus estava vivendo no reino persa, e que, se uma posição não fosse tomada, todo o povo pereceria. Nós podemos enxergar nitidamente grandes semelhanças do que Deus está fazendo por nós e prometeu fazer por nós através de Jesus, com aquilo que no Antigo Testamento sabemos, a Igreja Shalom é ensinada para isso, né? Que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Toda a Bíblia foi formada preparando para o reino de Deus, o reinar de Jesus. E aqui, enquanto nós vamos, se você ler, é um livro que eu sugiro que você leia também, além de Provérbios, que estamos lendo todos os dias, cada um capítulo. Depois você pode ler Esther, que também não depende de você ter um entendimento de teologia, mas aqui você já vai ter que entender algumas coisas que estão acontecendo. E por que estão aqui essas coisas? Por que essa narrativa está aqui? Para levar aquele povo e nos mostrar como desde aqui Jesus já era apontado, uma figura de Jesus, figura do Espírito Santo, figura de Deus, figura daquilo que somos. Eu quero destacar aqui alguns personagens que vão estar nessa história. Alguns personagens, porque em cima disso eu vou contar uma história rápida, porque senão eu teria que ler muitos versículos, e você vai entender, e depois então entraremos naquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas. O título da mensagem de hoje: Levantados para este tempo. Alguns personagens que nós temos aqui, os mais importantes que nós vamos destacar. Primeiro, Esther, que também é chamada, qual o outro nome de Esther conhecida, quantos sabem? Hadassah, que é o nome Esther no hebraico. Muitas pessoas, eu já vi algumas pessoas, eu botei o nome da minha filha de Hadassah, ele não sabe que é Esther, alguém já não sabia, mas Hadassah é Esther no hebraico. Então, quem era ela? Ela se tornou uma rainha que se casa com o rei Xerxes, que é o Assuero no hebraico. E ela era judia, mas o rei não sabia que ela era judia, ele não sabia. Os irmãos vão entender daqui a pouquinho. Ela era uma escrava, e ela aparece para o rei quando o rei, num dos banquetes, ele convida a sua mulher Vasti para aquele banquete, e a sua mulher se nega a comparecer, e os oficiais, os conselheiros do rei dizem: olha, isso não é bom, porque vai passar um exemplo para todas as mulheres que não podem honrar os maridos.
essa mulher precisa ser destituída, ela não pode ser rainha. E ela perde o trono, ela é destituída, e o rei falou, mas eu preciso casar, tem que ter uma rainha aqui. Então ele pegou no bom sentido, né? Ele convocou todas as mulheres que tinham ali. O que acontece com essas mulheres? Elas foram embelezadas durante 1 ano. As mulheres que gostam de ser embelezadas, digam amém! E as mulheres que falaram mentira, digam eu falei! As mulheres que gostam de ser embelezadas, digam amém? Amém! Onde vocês estavam, irmãos, quando eu chamei? Mas aguentem um pouquinho, tá? Eu acho que você já está sacando porque que eu perguntei se esse cara aqui. Há um outro personagem muito importante. Esse personagem chama-se Mardoqueu, ou Mardocai, no original. Quem era o Mardoqueu? Mardoqueu é um camarada, também judeu, que criou Esther. Por que criou? Porque ela era órfã, ela perdeu os pais. Então Mardoqueu era o tio dela e criou a Esther. Há um outro personagem chamado Hamã, com H-A-M-A, Hamã. E esse homem, ele foi um príncipe instituído pelo rei Assuero. Por quê? Porque Mardoqueu, ouvindo a porta do palácio, ouviu 2 oficiais do rei Assuero, armando um plano para matar Assuero. E ele ficou indignado, embora ele não fizesse parte do reino e tal, eles eram ali, eles estavam escravizados, e ele disse, olha, conta para Esther, ela já era rainha, e ele conta para Esther, vou chegar lá como ela vai chegar rainha, e conta para ela, ó, avisa o rei Assuero que fulano e Beltrano, tem o nome deles aqui, eu até anotei, para você, de repente, sugestão, para quem está grávida, quiser botar o nome do filho, deixa eu ver o nome dele aqui, tem aqui, Bigtá e Teres, esses eram os 2 camaradas, os algozes, que estavam tentando matar o rei Assuero, e aí Mardoqueu ouviu, falou com a Esther foi lá, avisou ele mandou chamar e enforcou os 2. Agora ele precisava de outro, então ele institui esse Hamã. E ele diz que, a Bíblia diz que esse camarada foi uma pessoa muito assim, foi instituída pelo rei Assuero e foi exaltado pelo rei, foi empoderado, foi colocado como uma das pessoas principais. E todas as pessoas que passavam diante dele tinham que se curvar. Já ouviu alguma coisa parecida com isso, né? Mas Mardoqueu, toda vez que passava perto dele, não se curvava. Mardoqueu estava sentado, ele passava, Mardoqueu ficava igual. Aí alguém um dia chega perto dele, alguém dos oficiais, e diz assim, camarada, você está doido. O homem tem todo o poder aí, foi instituído pelo rei, todo mundo se curva para ele. Mas eu não vou me curvar, porque eu sou judeu. Eu não vou me curvar para ele. Isso tudo está escrito aqui. Estou fazendo um resumo. Eles vão a Mardoqueu, eles vão a Hamã e dizem assim, tem um moço ali que não se curva para ti. O nome dele é Mardoqueu. E ele diz que não se curva porque ele é judeu. Está liberado? É isso mesmo? O Hamã ficou furioso. Não há hipótese. Ele precisa se curvar, mas eles não vão curvar. E eles voltaram nele, disse, olha, você precisa fazer isso. Ele disse, eu não vou fazer, porque eu tenho que me curvar. Eu me curvo a Deus, mas a outros deuses, a outros ídolos e tal, eu não me curvo. Anota isso aí. O que Hamã faz? Ele arma um plano para matar Mardoqueu. Só que ele sabia, o rei tinha esquecido, mas Hamã, sabia que Mardoqueu foi quem avisou que tinha lá aqueles 2 camaradas que eu citei o nome dele ali, que avisaram, esses caras estão tentando te matar. Então, de uma certa forma, Mardoqueu livrou esses 2.
livrou o rei desses dois. Então ele falou: eu não posso matar esse camarada assim. Ele vai à presença do rei e diz assim: olha, tem um povinho aí, esse povo judeu, esse povo está arranjando uma confusão danada, eles estão uma conversaiada danada, umas coisas não estão obedecendo direito, isso daí está um perigo no nosso reino aqui. Se eu fosse o senhor, eu emitiria um decreto e mandava matar todos os judeus. Isso aí, vão matar todos os judeus. Assuero não sabe que a mulher dele é judia. Era para matar mais do que eu, mas passou a matar mais do que eu, mata todos os judeus. O rei emite o decreto, sela com seu anel, entrega para ele e manda avisar em todos os povoados onde havia judeus, numa rapidez tremenda, a Bíblia diz, que no dia tal, determinar o dia, que seria lá em abril, todos os judeus seriam mortos. Todos os judeus, absolutamente todos os judeus. Quando Mardoqueu está lá no meio do povo e recebe essa notícia, ele entra em parafuso. E a Bíblia diz que ele se veste de sacos e começa a se lamentar e começa a chorar de tristeza. E logo aquilo é notório para as pessoas, porque quando alguém se vestia de saco e ficava entre as cinzas e chorando e lamentando, alguma coisa grave tinha acontecido. O que acontece? As mulheres que cuidavam de Esther, as mucamas lá, né? Cuidavam dela, e oficiais falaram assim: Esther, Mardoqueu, que eles sabiam que era tio dela, está assim, 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 ele está vestido de saco, e ele está se lamentando. Ela pega roupas, arranja um dos seus oficiais e diz assim: leva para ele, e diz para ele se vestir, para parar com isso, sair desse negócio de vestimento de saco. Mas ele disse: eu não quero, porque está acontecendo algo desagradável e é terrível. E ela disse: mas o que está acontecendo? Você não está sabendo? Está sendo armado, foi feito um decreto, e Amã, com autorização, com decreto do rei, do teu marido, todos nós vamos ser liquidados. E você precisa falar aí com seu marido. E ela responde assim: mas eu não posso entrar na presença dele sem eu ser chamado. Uma das figuras está aí. Ninguém no Antigo Testamento podia entrar para sacrificar, podia orar, mas entrar para sacrificar, para fazer alguma coisa, sem que tivesse um intercessor. Eu não posso. E aí então, eu não vou. Eu quero, mulher querida do meu coração, mulheres queridas do meu coração, mulheres queridas que estão aqui, mulheres que estão ao alcance da nossa pregação através da internet. Eu quero que vocês agora prestem atenção da importância que Deus dá a vocês, mulheres. No momento que ela diz: eu não posso ir, eu não vou, eu só posso entrar na presença do rei quando eu sou convocada, ele então diz: você tem que ir, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teus pais perecereis, vocês vão morrer. E quem sabe, Esther, quem sabe, Radassa, se para tal conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. E Mardoqueu está dizendo para ela assim: você já parou para pensar que Deus não te colocou por rainha apenas para ser a mulher do rei? Você já parou para pensar que você era escrava
e que por providência de Deus, esse Deus maravilhoso pega você e coloca como esposa do rei, para quê? Para livrar o seu povo. Ou seja, Deus colocou você para servir como um instrumento de salvação. Você pode dizer amém? Amém. E eu quero dizer para todos vocês da Shalom, mulheres e homens, Deus colocou você como instrumento de salvação e de libertação. Diga para alguém, Deus colocou, com as suas palavras, Deus colocou você, diga mesmo, para instrumento de salvação e de libertação. Tem gente que não está falando, não vale falar em pensamento, tem que falar porque o diabo precisa ouvir. Ele só ouve quando nós falamos, quando nós pensamos ele não sabe. Vamos lá? Deus colocou você para instrumento de salvação e de libertação. Interessante é que nós vemos, quando Mardoqueu está triste, ele se veste de saco, ele sai pela cidade chorando e lamentando, e a rainha Esther toma conhecimento, ela logo quer saber por que ele está triste. Sabe por quê, amados? Não se podia chegar triste e desgostoso na presença do rei. Em Neemias, no capítulo 2, em Neemias, não precisa ler, no capítulo 2, quando Neemias toma conhecimento de que seu povo estava em apuros lá em Israel, quando ele toma notícia, como é que está o nosso povo? A cidade está arrebentada, as muralhas caíram, o povo está sofrendo muito. Ele ora ao Senhor e ele fica muito triste. Quando ele chega na presença do rei, o rei percebe, naquela altura era o rei Artaxerxes, e ele percebe e disse assim: o que está acontecendo contigo? Você não está doente, por que você está triste? Não era possível. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado e minha amada, era padrão, um rei pagão não permitia que nenhum dos seus súditos chegasse à sua presença triste e desgostoso. E eu quero perguntar a você, quem é o seu rei? E que ele é? O Rei dos Reis. E muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, não é que ficamos tristes, permanecemos tristes, desgostosos, em vez de adorá-lo, em vez de mostrar um semblante de alegria, porque estamos celebrando com o rei, nós estamos assim, às vezes, entristecendo o rei. Ninguém podia chegar na presença do rei com vestes inadequadas. Há várias passagens no Novo Testamento, Jesus mostra isso, e aqui ela diz assim: toma essa roupa, pede para ele vestir, para ele vir aqui. Ele só não veio porque ele não quis vestir a roupa. Ele disse: eu não vou vestir a roupa, porque eu estou assim, manda um recado, porque ele não podia chegar lá. Então ele usa um intermediário, aquela pessoa que Esther manda falar com ele, um dos seus oficiais. Essa pessoa devolve e traz essa notícia. Há momentos que Deus nos levanta para sermos instrumentos de libertação e para operar a salvação. E muitas vezes nós não entendemos isso. E muitas vezes nós nos esquivamos. Foi por isso que Mardoqueu, tio de Esther, diz: se você se calar agora, Deus vai levantar alguém e vai dar libertação, mas você, a sua casa, vocês vão morrer, porque você está no bojo. Agora preste atenção, quem sabe se não foi por essa conjuntura. E eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã, nesta noite, principalmente as mulheres, principalmente porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, uma homenagem. Você sabe da sua importância dentro da sua casa? Você sabe da sua importância diante dos seus filhos e de seu marido? Porque tem mulher que pensa que ela é capacho do marido e por isso ela não faz nada. Mas também não é para peitar o marido: o que é? Somos iguais aqui, estamos aqui. Não é isso não. É cada qual na posição que Deus colocou para que todos nós sejamos honrados. Você já parou para pensar nisso? Na posição que você, mulher, tem na sociedade?
Você já parou para pensar na posição que você, mulher, tem dentro da igreja de Cristo? Esther viveu num tempo assim, um tempo de crise, e num tempo de crise nós podemos muito bem fazer dessa crise, ou fazer desse tempo um tempo de colheitas, grandes colheitas. Contada essa história, nós vamos agora então fazer a comparação e o que significa esse versículo, essa palavra que Mardoqueu traz a Esther. Primeiro ele diz: se nos calarmos, haverá perdas em nossa descendência. É isso que ele está dizendo. Quer ver o versículo de novo? Solta na fita, solta na tela, por favor, na tela. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teus pais perecereis. Pode tirar. Se nos calarmos, haverá perdas em nossa descendência. Deus nos constituiu a todos nós, e quando eu estou dizendo a nós, porque eu não quero pregar somente para as mulheres, nós homens precisamos saber disso, mas as mulheres muitas vezes têm sido colocadas por elas mesmas, numa posição inferior à que Deus colocou. As mulheres muitas vezes têm se contentado com tão pouco, com coisas tão superficiais, que para elas é muita coisa, mas para Deus é quase nada. Deus nos constituiu com poder e autoridade para sermos usados com essa autoridade. Que autoridade? E diz a Bíblia que essa mulher, então, ao ouvir isso, ela vai à presença do rei. Se não chamou, mas eu vou. Depois você pode conferir, irmão, você pode acreditar que a história eu li, reli para decorar isso tudo aqui, para não faltar nenhum pedacinho. E quando ela chega na presença do rei, o rei a olha e diz: minha rainha, o que estás fazendo aqui? Tipo, eu não te chamei. E na mesma hora, como era costume, ele estende o cetro para ela, que significa estou concordando, e ela toca na ponta do cetro, e ele permite a entrada. Irmãos, você sabe o que eu pego daí? Às vezes nós estamos esperando Deus nos chamar, e o problema está acontecendo. Às vezes nós estamos esperando alguém resolver uma situação, e o cerco está apertando, e nós estamos esperando a melhor oportunidade, estamos esperando chegar num certo momento, uma certa etapa, e Deus não nega nada àqueles que o procuram. A Bíblia diz isso: aquele que me procurar, eu me deixarei encontrar. Essa é a segunda figura que ele quer apresentar para o povo após rasgar o véu de alto a baixo, após Jesus nos introduzir à presença de Deus. Então ela chega à presença do Deus, chega à presença do rei, e o rei diz: o que queres? O que você precisa? Pode pedir, e o que você pedir, eu vou te dar, ainda que seja metade do meu reino. Você imaginou, meu irmão? Teu marido fala assim para você, mas esquece o marido que vem coisa muito maior. Já pensou, mulher, esquece o marido, não é abandona o marido não, viu, irmão? Você já imaginou você chegar na presença do seu Senhor? Eu estou com meu coração dilacerado, e eu quero falar contigo. Você vai ouvir dele: fala, minha serva, eu estou pronto a dar a você aquilo que você nem imagina que possa acontecer. Mulher de sabedoria, ela vai à presença do rei. A nossa omissão e covardia podem bloquear as bênçãos de Deus sobre nossa casa. Deus tem aliança com os que têm aliança com Ele. Se quisermos uma família abençoada, temos que nos manifestar para quebrar o jugo do inimigo. Existem umas mulheres da Bíblia, no Antigo Testamento, eu faço questão de falar do Antigo Testamento, que usaram essa autoridade
Tem um ditado aí que diz assim: o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E a cabeça só vira para onde o pescoço deixa. É mais ou menos por aí. O que Deus está fazendo, eu quero que você, pastor, agora só está dando um empoderamento à mulher aqui, que esse capacho, quando ele chegar dentro de casa hoje, a primeira coisa é que não vai ter bife para ele de noite. Se ele quiser, ele coma na cantina ali, e em casa eu não vou fazer. Não, senhor, você não está entendendo nada. A mulher na Bíblia é comparada à igreja de Cristo. Em Efésios, Paulo ensinando diz assim: assim como Cristo está para a igreja, o marido está para a mulher. E assim como a igreja diz que ama Cristo, a mulher tem que amar e tem que se sujeitar ao seu marido. A igreja chamada cristã, que não ouve a Cristo e não se submete às doutrinas de Cristo, ao poder de Cristo, aos ensinamentos de Cristo, essa igreja não existe. Essa igreja é fadada à derrota. Então, perceba que a mulher, no contexto bíblico, é uma pessoa de suma importância, porque Deus vai compará-la, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, a partir do capítulo 5, ele começa a falar sobre a família, e ele fala sobre isso. Quando a mulher entende que ela tem esse papel de corpo de Cristo, que ela entende que ela tem um papel de edificação, a família ganha, toda a família ganha. Havia uma mulher na Bíblia chamada Abigail. O marido dessa mulher chamava-se Nabal. Davi estava lá no deserto com seu exército, e ele viu as ovelhas, o gado desse Nabal, um homem muito rico, e ele até protegeu dos animais e tudo. De repente ele manda a casa de Nabal, pedia a ele assim: nós guardamos as suas ovelhas, guardamos o seu gado, por favor, você podia arranjar comida para nós? Nabal arrebentou, xingou, humilhou o povo e tal, e foram contar ao rei Davi. E rapaz, Nabal disse que não dá não, e que xingou, e que fez um monte de coisa. Contaram isso para Davi. Davi disse: o quê? Então a ordem é a seguinte: vamos lá, mandem todos lá e destruam a casa de Nabal, matem todos, matem ele, matem a esposa, matem os filhos, matem as ovelhas, matem o rebanho, matem tudo. Quando chegam para fazer, Abigail sacou o negócio e corre, se planta na frente de Davi e se prostra. Mulher inteligente. Não faça isso. Meu marido não quis fazer disso, ele tem algumas dificuldades. Ela o adorou, ele era o rei, ela o adorou. Depois você lê essa passagem, está, se não me engano, em 1 Samuel 25, não abra agora para conferir, irmãos, fica tranquilo, mas está ali, por ali. E Davi disse assim: ouça isso, porque você fez isso, eu vou te perdoar, e perdoar toda a sua casa, ninguém vai morrer. Quem salvou a família? Abigail. O que ela era? Mulher. A mulher sábia. A mulher sábia, fala bem alto para sair na gravação. E a tola? Vamos continuar. Segundo o que diz no versículo, diz: se nos calarmos, Deus levantará outra em nosso lugar. Irmãos, a primeira coisa que Deus faz é nos mostrar o seguinte: nós não somos insubstituíveis. Não somos. Se Deus te confiou alguma obra, Ele não vai ficar te esperando toda a vida para realizar. Ele te remove e levanta outro em seu lugar. É o que Mardoqueu está dizendo para Esther. Deus tem dado
às mulheres a oportunidade de chegar muito além das aparências. Há mulheres de Deus, há mulheres aqui nesta igreja, há mulheres ao alcance da minha voz, da nossa gravação, mulheres de Deus que estão manietadas, estão amarradas, estão presas, porque não entenderam o grande propósito que Deus tem na sua vida. Se você não for usada, Deus vai levantar outra pessoa. Se você não colocar a sua posição de mulher sábia, Deus vai levantar outra pessoa. Há uma outra mulher na Bíblia que todos conhecem muito mais a história, que é a mulher Ana. Eu quero lembrar a você que no Antigo Testamento não era proibido falar com Deus. Só os sacerdotes sacrificavam, mas falar com Deus, falavam. Tanto que Ana fala direto. Ela não tinha filhos e queria filhos. E o marido dela já disse, não, eu sou muito melhor do que muitos filhos, eu te amo em dobro. Eucana era o nome de Ana, do marido de Ana. E ele então casa-se com Penina, que deu-lhe filhos. E Ana ficava triste, porque todas as vezes que iam à igreja congregar e adorar ao Senhor, Penina zombava de Ana, dizendo que ela não tinha filhos. E ela contava para o marido, e o marido disse, mas eu te amo em dobro, não é muito melhor? Eu disse, não, eu quero filhos. E teve um dia que ela chora na presença do Senhor. Ela coloca a sua posição de mulher de libertação e de salvação, para salvar não só a sua família, mas o povo de Israel. E Deus diz assim, e diz a palavra de Deus, que quando ela acaba de orar e sai do altar, o semblante dela já não era mais triste. E Deus dá a ela Samuel. E o que Deus fez através da vida de Samuel com o povo de Israel? Coisas tremendas, irmãos. Coisas indizíveis, inimagináveis antes. Por quê? Por causa da ação de uma mulher. Interessante, irmãos, que Esther podia falar assim, olha só, eu não pedi para ser rainha, eu estava aqui escrava, o cara ficou sem mulher e mandou trazer outras mulheres, ela não era a única que foi apresentada ao rei, mas tinha uma coisa, eles levaram essas mulheres e elas se embelezaram por um ano, tomaram um banho de pétalas, tomaram banho de quê? Mas aí, fala, como é que é? Vocês que estão acostumadas aí. Hein? Leite de cabra. Está sabendo, Mauro? Leite de cabra. Fizeram, um ano, irmãos, um ano de tratamento para chegar à presença do rei, para o rei escolher. Ele escolhe Radassa, escolhe Esther e diz isso. Ela poderia se contentar, o que eu quero mais? E a Bíblia diz que ela era bonita, mas a Bíblia diz também que a anterior mulher de Assuero, Vasti, era muito linda. Mas toda a beleza dela foi jogada no chão quando ela não entende o processo de Deus na vida dela. Quando ela desonra aquilo que o seu marido estava chamando, porque o marido ali representa a pessoa de Jesus, assim como Jesus é para a igreja, o marido é para a esposa. É feita essa analogia, é feita essa comparação, mas Esther não, ela se embeleza, e ela já era bonita, diz a Bíblia, e ela se embeleza, e durante um ano, tomando banho disso, leite de cabra, não sei o que, e passando não sei o que no cabelo, e levando lá na irmã Zélia, fazendo aquelas coisas lá, e tal, depois deixa ali a oferta ali na coisa, irmãos, e tal, e ela se apresenta e é escolhida. E ela podia se contentar, o que eu quero mais? Não, isso não é função minha. Isso não é função minha. Isso é função do rei. E tem mais, ela chegou a dizer, eu não posso chegar na presença do rei, não está na hora. E segundo a leitura, diz que há quase um mês, o rei não chamava ela para despachar, não sei se chamava para outras coisas, mas para despachar não chamava. Então essas coisas tinham que falar na hora lá do rei sentado no trono, não podia ser, enfim. Ela não se contenta com isso.
ela diz assim: a beleza e o tratamento que eu levei são infinitamente inferiores à posição que Deus. Isso foi um conjunto de coisas que o rei precisou de fazer para que eu me apresentasse e fosse levada a ser rainha. Terceira e última coisa, ele diz: se nos calarmos, nós desonraremos o lugar que Deus nos deu. Ele não diz exatamente com essas palavras, mas ele diz assim: quem sabe se para tal conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Você já parou para pensar por que você nasceu mulher? Não vale a resposta: porque eu não nasci homem. Essa não vale. Por que você nasceu mulher? Por que Deus tem um projeto na sua vida como mulher? Você como homem pode também estar perguntando: por que eu nasci como homem? O que eu quero fazer? O que Deus quer da minha vida? Esther era essa pobre escrava, e Deus a fez ser escolhida para se casar como rei. Mas olha o que diz em Apocalipse 1, versículo 6. Apocalipse 1, versículo 6. Diz que Deus nos fez como, tirando da escravidão, nos fez como sacerdotes. Olha o capítulo 1, versículo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 6, esse vale a leitura toda dos 6 versículos, para que nós possamos nos preparar para o encerramento. Quando eu digo preparar, eu ainda prego mais meia hora. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E antes de eu ler o próximo versículo, eu te pergunto: por quê? Você acha que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está dizendo: Ele vos dará quando você chegar lá, que já é muito, que já é muito. Você imagina você chegando no céu e Jesus diz assim: onde é que eu sento? Você vai sentar nos lugares celestiais que eu preparei para vocês. Uhul! Cadê os adolescentes aí? Mas o que o apóstolo Paulo disse, ele vos fez sentar. Então já comece a usar desde agora. E o versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, eu fui até o 7, era para ler até o 6, mas está bom demais. Ele nos fez sentar com Cristo nos domínios celestiais. O que nós éramos? Mulheres, o que vocês eram? Escravas. O que nós éramos? Escravos. Homens, o que vocês eram? O que nós éramos? O que vocês estavam? Mortos nos seus delitos, nos pecados. E Deus nos trouxe e nos constituiu reis e sacerdotes. E o que Jesus fez? Ele nos colocou a assentar nos lugares celestiais. E eu quero te perguntar: o que você está fazendo desse seu lugar? Olha para mim, todas as mulheres, só as mulheres. Os homens, olhem para baixo. Não quero o homem olhando para mim agora. Olhem para mim. Esther, tem uma Esther ali, levanta a mão, Esther. Ela chama Esther, mas não é ela que eu quero dizer. Eu quero dizer a todas. Protótipos, tipos de Esther e Radassas que Deus colocou. Por que é que Deus te colocou na situação que te colocou? Para você se embelezar?
Deus deseja que vocês sejam bonitas. Quem quer ser bonita diz, eu. Quem já é bonita diz, eu já sou. Elegantes. Irmãos, é óbvio que se você me perguntar assim, pastor, quando você era solteiro e você ia namorar, nós sabemos que o irmão não namorava demais, e como é que você escolhia? Você não vai ouvir, ele disse assim, eu procurava a mais feinha, a mais feinha. Eu gostava de menina feia, descabelada, uns dentes podres. Você não vai me ouvir falar isso. Mas eu me lembro que eu estudava no liceu. E eu não tinha namorado ainda, não tinha conhecido a primeira dama. E tinha uma menina que eu não vou citar o nome dela aqui, porque ela de repente aparece por aí e diz, ela, o careca está falando de mim. Mas a menina era bonita. Mas vai ser bonita assim, não sei aonde. Eu ia falar na China, mas ela volta com coronavírus, não serve. Mas porque a menina era bonita. Se tinha uma menina bonita e todo mundo, ela passava a ficar assim, rapaz, e hoje eu sou muito, para vocês terem uma ideia como é que eu era. Eu sou muito mais bonito do que eu era. Minhas filhas dizem, pai, você era feio, pai. Mas a menina não gostou de mim. Não sei se é porque eu tinha um Fusca lá, meu Fusca com roda tala larga, luz verde, anel brucutu em cima do... Não sei o que era, mas eu falei, eu vou namorar essa menina. Quando eu cheguei perto dela, irmãos, ela falou umas 3 palavras assim, meu Deus, o que adianta ser bonita? Burra desse jeito. Foi o que eu falei naquela época. Eu larguei a beleza dela e deixei para lá. Por quê? Claro que eu gostava, né? Estava procurando uma menina bonita, mas eu queria algo interior, que supera o exterior. Deixa eu dizer, meu amado, que investe nas mulheres, invista na sua esposa. Esposas, vão lá, gasta uma grana mesmo lá no salão da velha e tal, faz uma grana, mas isso não é tudo. Esses versículos até que a Vivian publicou, quantos receberam a mensagem para o Dia Internacional das Mulheres? Até homens receberam, eu recebi no meu lá. Se não me engano é 1 Pedro 3, 3 e 6. Coloca aí para mim, 1 Pedro. Isso dá uma confusão tremenda em algumas igrejas, algumas denominações. Eles usam esse versículo para dizer, está vendo? A mulher não pode usar brinco, não pode... Como faz? Não, 1 Pedro 3, 3. 3, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior de coração, unindo ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essa tradução aí não é boa. Você está na tradução... Tá, coloca a tradução King James. Tem rápido aí? 1 Pedro 3,3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis, não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças de cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato. Você até usou um outro termo, sensato, o que é de grande valor na presença de Deus. Esse versículo não está dizendo que as mulheres não devem se embelezar nem usar nada disso. Esse versículo está dizendo o seguinte: há algo muito superior que o inimigo não está deixando você enxergar. Irmãos, nem pense que eu vou chamar a atenção daquelas pessoas que gostam de andar bonitas, que gostam de andar com o corpo bonito.
Mas você já parou para pensar que você está deixando de ser a rainha Esther com autoridade para salvar uma nação inteira, porque você está se preocupando com coisas muito menores, e que você mesmo pode fazer essas coisas menores, mas as outras Deus pode e quer fazer, e que se você não fizer, Deus vai levantar outra, a começar pela sua casa. O Senhor espera muito além. Há um povo, há uma corrente no mundo fazendo uma intriga de homem com mulher. Não, tem que ter igualdade. Aonde? Claro que tem igualdade. Claro que tem igualdade. Mas as mulheres muitas vezes são amassadas para baixo, às vezes por culpa do próprio marido, às vezes por culpa da sociedade, às vezes por culpa de falta de ler a Bíblia. Elas não conseguem compreender a posição delas no reino de Deus, a posição e o trabalho que Deus tem através delas. Eu ficaria aqui mais um tempo e eu quero encerrar, contando algumas experiências sem dar nomes. Não vou fazer isso, mas eu ficaria. De lares que estão se desmoronando, porque a mulher é tola. E a mulher é tola quando ela é fútil. O que é uma mulher fútil? Que se embeleza? Não, senhor. Essa mulher é bela. Deus não gosta de ninguém ver. Todas as mulheres que eu leio aqui, eu fui ler sobre Sara. Diz que Sara era um avião, irmão. Diz que Sara era tremenda de uma mulher bonita. Tanto que ela bateu lá no Egito, todo mundo é aquela. E o rei diz, eu vou pegar. E o Abraão diz, você fala que é minha irmã, porque senão eles vão tomar você de mim e vão me matar. Tudo quanto é mulher que eu conheço na Bíblia, não tem. Ela era feia, com o nariz torto, era carcunda. Não tem. Então tem que ser bonita mesmo. Dou força, maridos. Entregue o seu cartão de crédito, aponta a sua mulher e dá um crédito de 5 mil reais. Minha não está aí não, né? Não está lá, não tem ligação ainda com o Ministério Infantil lá não, também. Está ouvindo? Está na internet, mas não vou deixar ela ver essa mensagem tão cedo. Irmãos, temos sim. O pastor Jorge Linhares, uma vez pregando, eu morri de rir. Eu estava na plateia lá, e ele pregando, disse que ele tinha um amigo, o camarada, o carro dele era um novo, era o Toyota Corolla, o último tipo dela, Brasília 75. Diz que o homem, todo bonito, o cabelo, toda a mulher, cabelo todo esbranquiçado, cheio de ponta, não conhecia lá o salão. Né? Quando ela riu, faltava um dente aqui, 2 aqui, 3 aqui, e o dele, tudo implante bonito. Ela vinha andando e ele vinha na frente, porque acho que ele tinha vergonha dela. Isso é do pastor Jorge Linhares, não é, pastor? O senhor não contou isso? E vinha ela lá toda ali com aqueles vestidos, que eu não sabia se era vestido, se era um pano de saco que eu tirou da cortina, e ele com um terno Armani, e andando com gravata, daquelas coloridas e todo bonito. Irmão, não é isso que Deus espera. Porque se você está fazendo isso com a sua mulher, você está dizendo que Cristo faz assim com a igreja. E a Bíblia diz que Cristo trata tão bem a igreja e prepara para Ele mesmo. E se você está fazendo isso, você é muito bobo, hein? Você não deve tirar foto com ela e postar na internet, no mínimo, né? Não é possível. Então as mulheres têm que ser belas, dou maior força. Mas eu pergunto, o que você tem preparado para ser um instrumento de salvação e de libertação? Você tem se deixado usar? Como tem sido a sua voz? Você não pode tomar o lugar do seu marido, as coisas não podem ser invertidas. O marido é o sacerdote, mas você é a coluna. Você tem olhado e dito, marido, esse negócio que você está fechando não está dentro dos moldes de Deus. E eu, como tua esposa, não concordo. A Bíblia não diz isso.
às vezes, não por má fé, mas por descuido nosso. Já aconteceu comigo, eu falar um negócio assim, a Vera escutando, daqui a pouco ela disse assim, mas isso não é legal, isso não está certo. E eu não tinha percebido. Não é por má fé, irmãos acham que eu vou ter má fé? Eu, dirigindo uma igreja, não tenho temor a Deus, e, peraí, eu vou fazer isso errado, eu vou fazer que eu gosto das coisas erradas. Os irmãos acham mesmo isso de mim? Agora, como eu sou falho, eu sou humano, eu posso dar uma mancada, mas na mesma hora, ela levanta, ei, aí não, está fora. Eu não concordo. Deus te levantou para isso. Deus te levantou para ser um exemplo dentro de casa com seus filhos. Nós estamos deixando os nossos filhos tomarem uma posição que depois nós não conseguiremos retomar as rédeas. Crianças que com 8, 10 anos estão mandando nos pais, e as mulheres estão dizendo, mas não posso fazer nada, que daqui a pouco ele vai me bater. Ainda não, mas com 18 anos vai. Ou com 16. Deus tem levantado você, mulher, para ser uma coluna dentro da tua casa, dentro da tua igreja. Não tenho nada contra os homens, mas a oração de uma mãe, não brinque com isso. A oração, a intercessão de uma mulher dentro de casa, uma mulher, por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica. O que é edificar? Eleva, constrói a tua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Esther, Radassa, uma escrava, quase que ela não aproveita a oportunidade, mas um homem de Deus, exemplo de Espírito Santo, não quando ele estava lá com um pano de saco, mas até nesse momento, que o Espírito Santo não veste pano de saco, mas ele intercede por nós com gemidos. E Mordecai gemeu quando ele viu que o povo dele ia morrer. E ele disse, vai lá e fala com o rei. Eu quero chamar nesse momento para encher esse local aqui, se precisar arrastar todas as mulheres, mulheres novas ou menos novas, adolescentes. Se você é mulher, você não vai me dizer, pastor, eu estou em dúvida se eu sou homem ou se sou mulher. Pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus, não é? Todas as mulheres, eu quero que venham aqui à frente. Eu quero que vocês subam aqui no altar. Se não der espaço, vamos colocando aqui todas, só os homens vão ficar aí no seu lugar, todas as mulheres. O que nós vamos fazer? Eu vou orar para que Deus te dê uma sacudida e diga assim, você sabe para que eu te coloquei lá? Olha para mim dentro dos olhos. Sim, mas eu só quero que você olhe para mim e não responda nada. Você está entendendo o que eu estou falando. Você é mais poderosa do que você imagina. E você exercitou isso recentemente. Não foi isso? Olhem para mim. Olhem para mim. Todas as mulheres estão aqui? Se alguma tiver dificuldade, eu saberei entender. Sim. Pode vir se ela... O filho dela estava ali, né? Está. Ok. Saberei entender se ela não puder chegar, mas ela consegue, na verdade. Você até trouxe ela ao altar aquele dia. Pode vir, fica com ela aí, por favor. Irmãos, a partir de hoje, se você tomar consciência do que eu estou dizendo, o diabo vai passar perto de você assim. Não sabe quando as pessoas estão andando assim na calçada? Aí vem uma casa de macumba e ele muda de calçada, vai para lá. Quem vai mudar é o diabo. Você vai vir andando assim, vem aquela mulher de Deus, ninguém pode com ela.
Eu quero que vocês testem isso. Irmãos, às vezes eu fico muito triste. Posso falar que eu fico triste com vocês? Posso falar? Não com as mulheres, com a igreja. Vamos fazer isso, bota a mão aqui. Às vezes parece que eu estou brincando, né? Eu saí de casa, Deus falou, faz isso. Vamos lá, poder na tua mão. Agora você vai lá, põe o poder e clama. E aí você não faz. Aí passa um mês, você fala, pastor, eu preciso de oração. Eu falei, mas de novo, irmão. Já gastou aquele poder que deu? Mas temos que fazer, irmãos. Temos que fazer. Quantos estão entendendo isso? Essa é uma palavra para o tempo de hoje. Alguma de vocês, olha para mim, está com alguma dificuldade na sua casa com relação ao seu filho em qualquer situação? Ou o filho não obedece, ou o filho não sei o quê, ou o filho acha que é filha, ou a filha está achando que é filho. Você sabe o que é que eu estou falando. Como eu já falei várias coisas, desobediência, não quer estudar, fica doente toda hora, então já misturei, então não tem problema de você levantar a mão para ele saber, o filho daquela é aquele que é aquela. Não, não vai ter isso aqui. Existe alguém assim? Levante a sua mão, bem alto, bem alto, bem alto. Eu não falei nada para você ainda há pouco ali demais, porque eu sabia que eu ia pregar isso, viu, Denise? Levanta a mão. Quando você quer que termine isso? Então eu vou contar agora o fim da história. Quando Esther disse isso, que é? Mas antes dela dizer, na noite anterior, você vai ler isso, olha que lindo, irmãos, o rei sonhou, e lembrou do negócio, peraí, onde anda Mordecai? Eu não fiz nada por esse camarada salvou a minha vida, porque ele se incomodou com dois que iam me matar. Nisso, vem o camarada que ficou no lugar dos dois que morreram, que ele mandou matar, porque ia matar ele mandou matar. É o Ramã, chegou. Ele disse assim, perguntou a outros, o que é que nós fizemos para Mordecai? Fizemos alguma coisa para Mordecai? Honramos ele? Não. Não. Temos que honrá-lo. Vamos honrar. Manda chamar Ramã. Aí veio Ramã. Ele disse, eu quero que honre Mordecai. Primeiro ele fez uma pegadinha. Tem uma pessoa no meu reino que não sei o que, papapá, e começou a elogiar o Mordecai. Começou, nem tanto, mestre, nem tanto. Está aqui. Aí disse, não, é o Mordecai. O Ramã falando, não, é o Mordecai. Mas agora quando ele soube que Ramã mandou matar, que a rainha falou, o quê? Eu não tinha pensado nisso. Manda um decreto, anula tudo. Chama Ramã, mete ele na forca que ele preparou para Mordecai. Quem morreu? Ramã. Ele não morreu. Por quê? Porque no dia anterior o rei tinha lembrado. Deixa eu te dizer, meu amado, não vai demorar um século, vai começar a partir de hoje, à noite. Minha amada em Cristo, você que levantou a mão para, se você tem mais alguma coisa, você vai usar também para alguma coisa. Eu só fiz essa primeira pergunta. Você vai olhar, você vai orar hoje, você vai receber aqui esse empoderamento de Deus, não é meu? Não é um misticismo. Ou você crê e usa, ou você não crê e fica tudo igual. Continua a sua vida. E você vai determinar no nome de Jesus. Você não pode determinar nada para Deus. Mas para o inimigo, no nome de Jesus, você tem autoridade para determinar. E seu filho vai dormir. Será? Não posso falar com ele, pastor, porque ele vai voar no meu pescoço. Então deixa ele dormir. Ele dormir não vai voar no teu pescoço. Você vai botar a mão nele e vai dizer assim: inimigo que está trabalhando a mente do meu filho, eu te ordeno agora, sai para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Não pode esquecer disso. Espírito maligno que está influenciando
a vida do meu filho quanto ao sexo dele. Eu te ordeno, sai agora. Deus não se agrada disto. Sai da minha casa, do lado de lá da linha, Satanás. Aqui não. Você é a rainha Esther, falando com quem? Com o rei Jesus. E o rei Jesus disse assim: tudo que ligares na terra, e o que desligares na terra? Ô mulher, ô Esther, ô Radassa. E aí? Todas as mulheres já imaginaram o que tem que ir na presença do rei? Todas já? Então vocês vão usar essa autoridade. Vocês não vão mandar no marido, viu, irmãos? Vocês não vão ser mais do que ninguém. Vocês vão fazer o papel que foi dado a vocês. Mulher, edifica a sua casa. Edifica. Pastor, e se eu falar que eu discordo de uma coisa que o meu marido está fazendo e ele continuar fazendo? Isso não é um problema seu. Mas se você consentir, é um problema seu. E se ele continuar fazendo? O que você vai fazer? Orar. Senhor, incomoda ele. Porque o Senhor disse que eu sou uma rainha Esther. O pastor pregou isso. E eu vou pegar essa palavra. Incomoda. Quantos viram um quarto de guerra? O que aconteceu no momento que aquele marido estava lá com a outra lá, querendo namorar a outra, lá no bar, conversando? O que a mulher estava fazendo em casa? Quase conseguindo, de repente o cara levanta, passa mal e não sei o quê. Irmãos, se Deus não pode fazer isso, Ele não pode abrir o mar vermelho. Ei, que Deus é esse que não pode fazer isso? A Bíblia diz que Ele confunde completamente aqueles que são contra Ele. Está feito? Então agora nós vamos orar. Quero as mulheres em pé de guerra. Em pé de guerra como é que é? Isso, sem mão agarrada. Receber, em nome de Jesus. Maridos, olha para mim, faz assim com a mão. Fala daí, depois eu te digo o que é. Fala pela fé. Muito obrigado, pastor. Graças a Deus. Podem ficar tranquilos, tá? Elas não vão te desobedecer mais. Elas vão te ajudar, porque a Bíblia diz que elas foram colocadas como auxiliadoras. Está lá. E Deus colocou para o homem uma auxiliadora. Eu já disse isso aqui várias vezes. Esse termo no original quer dizer Ezer. É o mesmo termo que é usado para Deus como nosso auxílio. Ezer. O servo de Abraão, que tem a figura do Espírito Santo, foi buscar uma noiva para o filho de Abraão. Como é que ele chamava, quem sabe? O nome do servo de Abraão? Eliezer. Auxílio de Deus. Quem Abraão representa? Deus. Isaac, Jesus. O que Eliezer representa? Espírito Santo. Essa é a figura, irmãos. Não estou inventando isso não. Pode olhar na Bíblia, pode ler os comentaristas. Amém? Amém, irmã Adelaide? Já estudou isso? Não é isso? Amém? Então, irmãos, vocês vão receber uma mulher nova. Não se assusta, é ela mesma. Quando ela chegar aí na cadeira, você diz: eita, desceu do monte. Igual Moisés. Amém? Feche seus olhos. Ouça a minha oração. E por favor, acompanhe e concordem com ela. Senão, não vai ter efeito. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão dezenas de Esther. O diabo está querendo pegar todas elas, porque lógico, são princesas, são rainhas, são colocadas, levantadas por ti, são mulheres especiais. O mundo está doido querendo ou levar para lá, ou anulá-las dentro de casa. Mas no teu nome, no poder, na autoridade do teu nome, a primeira coisa é que está anulado esse intento do inimigo. E nós colocamos agora, Senhor, nas mãos destas mulheres e na mente dessas mulheres. Coloque a sua mão agora na testa, na sua testa. Na mão delas,
e na testa, no entendimento, somente palavras de vida, de salvação e de libertação. Pai, em nome de Jesus agora, no teu nome, os lares vão ser libertos agora. 1, 2 e já. Recebe a libertação do seu lar. Os filhos, as mães que levantaram os filhos por algum problema, recebe agora. Não duvide, não duvide, não duvide. Não duvide. Lança a palavra. Deus te levantou para ser bonita e elegante, mas o diabo quer que você se acostume e perca muito tempo com isto, para não lembrar que você tem uma missão superior a isso tudo. Então agora, todos os problemas que você tinha medo de enfrentar, você agora vai direto ao Rei. Deus te colocou para este tempo. Você foi levantada. Você foi levantada para este tempo. É nessa crise, é nisso que você está passando dentro da sua casa, é que Deus vai te usar. Para isso Ele te levantou, para isso Ele te fez rainha, em nome de Jesus. Recebe agora a autoridade sobrenatural de Deus. Recebe agora a autoridade sobrenatural de Deus. Sobrenatural. Sobrenatural. Em nome de Jesus. Agora, eu peço que, se você não for difícil para você, irmã, você feche os seus olhos. Eu vou falar e você repita. Espere um pouquinho para você ouvir, para você ver se você concorda. E ver se o marido também concorda, e de lá ele vai dizer amém. Enquanto os maridos dizem amém, se concordam, as mulheres vão repetir essa oração. Essa oração é uma oração de renegação. Preste atenção nisso. Senhor Jesus, é preciso que realmente, eu não preciso ouvir a voz de todos, mas eu preciso que saia som da sua boca para o inimigo ouvir. Bem, amados, ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que você fala. Então vamos lá? Não precisa gritar, basta que saia som da sua boca, tá? Senhor Jesus, eu renego a posição que eu assumi antes de hoje, renegando aquilo que o Senhor preparou para mim. Por isso eu renego aquilo que o inimigo plantou em mim. E nesse momento, eu declaro com a minha boca que a minha vida será para te servir, com o intuito de salvar e libertar o teu povo, a começar pela minha casa. Eu prometo, Senhor, caminhar nesta direção. Eu prometo, Senhor, não me amedrontar para chegar à presença do Rei, porque eu sei que o Senhor é o meu Rei e o Senhor me receberá todas as vezes que eu tiver em aflição. E nesse momento, eu derroto na minha vida, com o teu poder, todas as atitudes covardes. Eu desisto delas. E a partir de hoje, eu prometo te honrar, ser leal a ti, para que a minha descendência não seja consumida.
Eu creio em Ti. E eu me levanto para este momento, entendendo que as conjunturas que eu estou vivendo e que eu venha a viver só acontecerão porque o Senhor me fez para reinar sobre elas. Obrigado, Jesus. Amém. A palavra de vocês será contra vocês. Se vocês falaram